Meu querido, minha querida, por favor, abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo o texto de Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas 18, do verso 9 em diante. Você vai encontrar uma das mais célebres e conhecidas parábolas de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. É uma história contada por Jesus Cristo para ilustrar algumas situações e a gente vai abordar bem rapidamente o que a palavra de Deus quer dizer aqui. Lucas 18, verso 9 em diante diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem sou ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu digo a você que este que desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, este será exaltado. Meus queridos, vejam a tônica do que Jesus está falando. Jesus está contando uma história, e obviamente uma história, ela é um fato parabólico, ela é um conto. Jesus está ilustrando uma situação para explicar uma outra situação. Jesus fala de uma parábola onde 2 pessoas sobem simultaneamente a um templo, ao templo de Jerusalém. Na lógica judaica, no pensamento judaico do primeiro século, o templo era exatamente o local de fusão entre céus e terra. Era o local onde a terra, a realidade material, a realidade humana, encontrava com a realidade divina. Então, ambos estão chegando a esse lugar onde Deus se encontra com o homem. O lugar onde transformações acontecem. Um fariseu e um publicano. Jesus pinça 2 figuras antagônicas, 2 zonas de tensões, onde 2 pessoas absolutamente opostas sobem juntas para o mesmo lugar. Quando ele fala do fariseu, ele está falando necessariamente de uma pessoa bem qualificada, de um homem que certamente minha mãe e sua mãe gostaríamos que fossem nossos amigos, daquele que senta na frente do melhor aluno da classe, de alguém irrepreensível, de alguém cuja sociedade não tinha sequer uma vírgula do que falar. Um fariseu era símbolo para aqueles homens daquele tempo, para os ouvidos daquela época, era símbolo de alguém que todo mundo gostaria de ser amigo. Era símbolo de uma celebridade, era símbolo de alguém irrepreensível, de alguém que não tinha do que se envergonhar. Era definitivamente uma boa influência. Esse era o fariseu, uma pessoa religiosa, uma pessoa que ocupava o topo da pirâmide social em termos de respeito, em termos de influência na sociedade. Esse era o fariseu, o irrepreensível. Mas junto com ele subia também um publicano. Historicamente, os publicanos eram o que a gente hoje tem em outro sentido, mas o auditor fiscal. Alguém que cobrava impostos da população. Só que naquele tempo, o auditor fiscal não tinha o respeito que o auditor fiscal tem hoje. O auditor fiscal naquele tempo era uma pessoa que, sabendo que Roma dominava o povo judeu, o Império Romano, ele, a favor de Roma, comprava títulos da dívida dos judeus e cobrava dos judeus ainda com o que a gente chama de exação, um valor acima. Ele favorecia Roma, prejudicando os seus compatriotas judeus e ainda levavam a teté por cima. Esse camarada era a escória da sociedade. Se a Bíblia fosse escrita em baianês, estaria escrito aqui pombo sujo. A pessoa mais execrável, mais odiada na sociedade era o publicano, aquele que sua mãe chamaria de semente do mal, erva daninha, má influência, a galera do fundão. Esse era o publicano.
O publicano era alguém indesejável, era alguém que as pessoas costumavam cuspir no chão ao passar por eles. O publicano era o símbolo máximo do que é execrável numa sociedade. Subiam juntos essas duas figuras absolutamente antagônicas. O nerd, de camisa por dentro. O menino que usa azarro e joga beach tênis. Esse garoto, prodígio, vai junto com o meliante trombadinha. Vão juntos para a igreja. Juntos, digo, ao mesmo tempo, concomitantemente, mas não unidos. Eles vão ao mesmo tempo. Lembre-se, Jesus conta essa parábola com uma finalidade. O texto nos diz exatamente para que Jesus está contando essa parábola. O texto diz, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e que desprezavam os outros. Havia duas qualidades nessas pessoas que precisavam ouvir essa parábola. Eles confiavam em si mesmas porque consideravam-se justas e por causa disso elas desprezavam os outros. São esses dois fatores e eu peço por gentileza que você guarde eles. Em primeiro lugar, a gente tem um paradigma de um tipo de espiritualidade. A espiritualidade do fariseu. O fariseu, ao orar, ele em primeiro lugar, ele diz de si para si mesmo, é o que o texto fala. Ele orava de si para si mesmo. É como se Deus fosse apenas um figurante ou sequer participante daquela oração. Ele orava em pé de si para si mesmo. Ele falava para o seu próprio ego, para a sua própria alma, para o seu próprio coração. E há algumas evidências nessa oração dele, porque quando ele ora, ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. A oração dele tem uma tônica, a tônica é, eu faço. A espiritualidade dele é baseada no que ele faz, é baseada naquilo que ele produz. Eu faço, Deus não faz. Deus sequer é mencionado na oração dele acerca de uma formativa. Ele diz, graças te dou, Deus. Por quê? Porque eu faço. Porque a minha espiritualidade se baseia nisso. E sinceramente, eu aprendi a moldar uma espiritualidade cristã baseada no que eu faço. Minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram, durante toda a minha infância, que sim, o crente, o cristão, ele tem que ser diferente do mundo. O cristão ele tem que se destacar e tem que se diferenciar, ele tem que vestir uma roupa diferente, ele tem que falar um idioma diferente, ele tem que falar uma linguagem diferente, ele tem que ter um comportamento diferente, ele tem que ser diferente no seu local de trabalho, ele tem que ser diferente na sua faculdade, diferente nos ambientes de estudo, diferente por onde passa. O cristão, meu irmão, tem que ser diferente, você tem que ser diferenciado, você tem que se diferenciar. E ao mesmo tempo, a gente vai construindo essa espiritualidade em cima de coisas que precisamos fazer para sermos diferentes. Se eu perguntar para você hoje, e aí, você acha que hoje, agora, se Jesus aparecesse aqui e disse, ih, acabou o tempo, voltei, cheguei, Binhos, você vai para o céu ou vai para o inferno? Olha que dúvida. Se você morresse hoje, você ia para o céu ou para o inferno? Se eu perguntasse a você como anda a sua vida espiritual, como anda a sua alma, como anda a sua relação com Deus, o que você me diria? Possivelmente as suas respostas baseariam, talvez boa, talvez ruim, mas baseariam num porquê. Por que está boa? Porque eu tenho orado, porque eu tenho ido à igreja, porque eu fiz jejum essa semana, porque eu tenho dado dízimo. Mas por que está ruim? Nunca mais eu orei, nunca mais eu li a Bíblia, nunca mais eu fiz coisas, nunca mais eu dei dízimo na igreja, nunca mais eu parei para fazer uma oração de madrugada, nunca mais eu fiz a campanha das 7 cabeçadas na cruz, né? Nunca mais eu fiz. A espiritualidade que se baseia naquilo que fazemos, naquilo que eu faço, e rigorosamente, não liga, ignora o que Deus faz. É uma espiritualidade assim, uma espiritualidade baseada em obras,
em méritos. De alguém que bate no peito e diz: Deus, hoje eu fiz. Essa semana eu fiz. Essa semana foi a semana que eu consegui bater a minha meta de ler a Bíblia em 3 dias. Ler a Bíblia em um dia, ler a Bíblia em 3 minutos. A Bíblia termina mais rápida do que um miojo. Sempre no eu fiz, sempre no eu produzo, sempre no eu consigo. E qual é o problema básico dessa espiritualidade? É que essa espiritualidade, ela é necessariamente competitiva. Porque se eu fiz, eu começo a modular todas as pessoas que conseguem ou não fazer também. Em primeiro lugar, eu dependo exclusivamente do que eu faço. Deus não faz nada. E eu olho para as outras pessoas e digo: se eu fiz, se eu consegui fazer, ainda bem, Deus, porque eu não sou igual a ele que não fez. A oração dele é baseada nesses 2 postulados. Em primeiro lugar, eu faço. Em segundo lugar, Deus não faz. Em terceiro lugar, eu sou diferente. A nossa espiritualidade excludente, que nos vê como diferentes dos outros, porque eu faço e eles não. E aí diz: graças eu te dou, porque eu não sou igual ao camarada que está indo atrás do trio elétrico. Graças eu te dou, porque eu não sou igual ao homossexual. Graças eu te dou, porque eu não sou igual ao camarada que vota no outro partido. Graças eu te dou, porque eu não sou igual aos pecadores. Graças eu te dou, porque eu não sou igual ao publicano. É esse nível de espiritualidade. A espiritualidade do diferente, em que eu faço e o outro não faz. A espiritualidade desse publicano é a espiritualidade que confia em si e que se baseia no que faz. E obviamente modula o amor de Deus a partir do que eu faço. Então no dia que eu venho à igreja, Deus me ama. E no dia que eu não venho à igreja, Deus me odeia. A gente começa a ter noção do quão absurdo isso é quando a gente, por exemplo, experimenta a paternidade. A minha filha nasceu, minha segunda, tem um filho de 6 anos e agora uma filha de 6 meses. E sinceramente, ela ainda não merece nada. Fez nada de bom ainda. Exceto aquele sorriso dela. Me quebra. Mas na boa, ela nunca lavou meu carro. Nunca nem pegou água para mim. A obrigação é todo filho, gente. O filho que não pega uma água para o pai. Mas ela já nasceu coberta de um amor que eu não saberia descrever para vocês, nem se eu ficasse 9 horas pregando aqui. Ela já nasceu incrivelmente amada, sem merecer. Filhos não merecem amor. Mas isso é absolutamente irrelevante. Nenhum pai mensura isso. Nenhuma mãe mensura. Será que está merecendo o meu amor? Não. A espiritualidade do publicano é a espiritualidade de um escravo, de um servo, de alguém que trabalha na expectativa do que tem a receber. De alguém que faz porque pensa em um Deus que recompensa feitos, em um Deus que age estritamente pela ótica do mérito. É um Deus que, segundo a lógica dele, segrega quem é diferente e quem é igual. Segrega quem é bom e quem é ruim, quem faz e quem não faz, quem jejua e quem não jejua, quem vem à igreja e quem não vem à igreja. A ótica dele é essa. E consequentemente ele se vê diferente. Graças te dou, porque eu não sou igual, eu sou diferente. Eu me orgulho de ser diferente. Obrigado, Deus, porque eu sou bom demais. Essa é a espiritualidade desse homem. A espiritualidade que se baseia e que baseia o nível de intimidade com Deus por aquilo que ele faz. Aí Deus traz uma outra lógica, a lógica do publicano. E o que o publicano diz? Ele, veja, certamente constrangido pela oração do fariseu. Uma oração muito boa, muito verdadeira. E veja, ele não falou nenhuma mentira, porque de fato ele não é igual. Ele não mentiu, porque de fato ele faz aquilo.
E aí o camarada vê aquilo ali, não dá para competir, né? E a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para cima, mas batia no seu peito, de cabeça baixada, e diz: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, ou seja, qual é a lógica dele? Deus faz, eu não faço. Se for depender do que eu faça, não dá para competir, olha o tamanho do cara ali. Não dá para competir, ele é muito bom. Não tem como eu viver uma espiritualidade baseada no que eu faço, porque eu sei o que eu faço. Eu não faço nada que preste. Eu sou um pobre miserável. Então, consequentemente, a partir do momento que eu começo a confiar no que eu faço, a partir do momento que eu começo a basear a minha espiritualidade, o amor de Deus, que eu começo a metrificar e a medir o amor de Deus baseado no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, no que eu consegui, na meta que eu bati, na meta que eu não alcancei, eu estou frito. Mas a partir do momento em que eu chego diante dele, não confiando no que eu fiz, mas confiando no que ele faz, a coisa muda de figura. Então ele vem ao templo baseado não no que ele faz, mas baseado no que Deus pode fazer. Ele diz: eu não estou aqui confiando no meu mérito, eu não trouxe uma credencial, eu não sou membro VIP desse clube, eu não tenho a envergadura, a estrutura moral, eu não tenho mérito para lhe apresentar, eu não fiz nada essa semana. Eu não vim aqui com base no que eu fiz, eu vim aqui com base no que você pode fazer. Tenha misericórdia de mim. A palavra misericórdia, ela vem do latim com derivação grega. Na verdade, vem do grego com derivação latina, que é a junção de duas palavras, miseratio e cordie. Cordie, você já vai ligando a cardiologista, a cardiopatia, a coração. Miseratio, você vai lembrando logo de miséria, que na Bahia é o misera. Pobreza. Quando você pede misericórdia, você está apelando para um encontro, que é o encontro da minha pobreza com o coração de Deus. Quando eu apelo para isso e baseio a minha espiritualidade não no que eu faço, mas no que Deus faz, quando o meu postulado é: eu estou aqui baseado no que você pode fazer e não no que eu sou capaz, há um encontro. O encontro da pobreza com o coração, com o amor. O amor de Deus se encontra com a minha miséria. Na primeira oração, veja, não tem encontro nenhum. Ele ora de si para si mesmo. É ele faz, ele é bom, ele se basta. Ele chega lá de mãos cheias, cheio de justiça própria, cheio de verdade, cheio de absolutismo em si. Ele vem pleno de casa, continua do mesmo jeito. Mas o segundo, ele vem de mãos vazias. Eu não tenho nada. Eu não carrego nada. Eu não tenho mérito nenhum. Eu vim aqui amparado, alicerçado, esperançoso naquilo que você pode fazer. Tenha misericórdia de mim. Consequentemente, esse tipo de espiritualidade, a espiritualidade do que diz: Deus é quem faz, eu não faço. A espiritualidade que promove um encontro, é a espiritualidade que termina dizendo: tem misericórdia de mim, por quê? Porque eu sou pecador, ou seja, eu sou igual aos outros. Eu olho para o mais miserável de todas as criaturas na sociedade, eu olho para o mais execrável, eu olho para o mais odiado, eu olho para a prostituta, eu olho para o bandido, e eu vejo: eu não sou melhor do que ele. Na verdade, eu sou igual. A primeira espiritualidade, ela se esforça para ser o diferentão, para não ser confundido com o outro. A primeira espiritualidade, ela baseia no que faz, justamente porque ele quer ser VIP, ele quer ser diferente. A segunda espiritualidade, ela se coloca num lugar que depende da bondade de outro, depende da misericórdia de alguém. Consequentemente, ele não se vê melhor do que ninguém, ele se vê igual. É curioso porque nós cristãos fomos ensinados, adestrados, que precisamos nos esforçar para sermos diferentes. Curiosamente,
o ser mais diferentão que já existiu, Jesus Cristo. Esse sim era bem diferente. Passou toda uma vida abrindo mão da sua glória, do seu trono. Deixou anjos que glorificavam-no diuturnamente para vir aqui com o propósito de ser igual. Passou toda uma vida se esforçando para que no final dela, no último dia da sua existência material aqui, Judas tivesse que dar um beijo nele, porque senão era capaz de prender o Jesus errado, de tão igual que ele era a uns cabeça de vento, otário e abestalhado como Pedro, João, Tiago. Ele se equipara, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se reduz, se esvazia, se diminui, até ficar ridiculamente igual. Esse foi o esforço dele. Se aproximar do homem, se aproximar do pecador, se aproximar de gente que nem eu e você, se fazer igual. Alguém disse uma vez que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Jesus foi esse, que se reduziu, abriu mão de sua glória, para se fazer igual. É estranho quando a nossa espiritualidade nos afasta e nos exclui daqueles de quem a gente deveria se aproximar. É estranho quando a nossa espiritualidade, que deveria ser baseada no que Deus faz, que deveria ser baseada na misericórdia dEle, que deveria ser uma vida, uma trajetória de gratidão e amor por aquilo que Ele fez, parece se transformar em uma trajetória de arrogância e antipatia, baseada no que nós fazemos. Graças eu te dou, eu não sou igual aos demais. Essa é a mentalidade que diferencia você do outro e distancia você do outro. Curioso, porque vem o plot twist do final. O camarada que chega na igreja, no templo, com esse coração de graças te dou pelo que eu faço, graças te dou pelo que eu fiz, graças te dou pelo que eu sou. Você não fez nada, quem fez fui eu. E graças eu te dou porque eu sou diferente. Esse camarada entra no templo e volta igual. Ele vem do mesmo jeito. Jesus disse, esse aí não volta para casa justificado, esse não recebe justiça de Deus, não recebe nada. Ele vai e volta do mesmo jeito, ele volta igual. O camarada que se julga diferente, ele volta para casa igual. Mas o cara que chega lá na igreja, roga por misericórdia e se julga igual, na mesma vala do bandido, do assassino, da prostituta, do adúltero e da meretriz. Esse é justificado e volta para casa diferente. Aí Deus diz assim, Jesus diz, da mesma forma eu lhes digo, que aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. E esse versículo é muito interpretado de forma absolutamente deturpada, porque viram a máxima dos humilhados serão exaltados, e há muita gente que coloca isso na placa do carro, escreve isso, tatua isso, os humilhados serão exaltados, e fica esperando, quando é que vai chegar a exaltação, porque a humilhação já está... Já estou escolado nisso. Deus, eu estou esperando agora a segunda fase, temporada 2. A primeira temporada da humilhação já assisti 10 vezes. E talvez ela nunca chegue. Porque esse versículo não é para você que está sendo humilhado pelo seu colega de trabalho e fomenta no seu coração o dia da sua vingança, que a sua vitória terá sabor de mel. Não é para você que almeja um dia de explorada se transformar em exploradora, porque será exaltada um dia e todos aqueles que riram da tua cara verão a sola da tua bota. Esse versículo não é para você que sonha com a desforra,
que almeja a vingança, que espera pelo dia da sua exaltação, depois de muito tempo ser humilhado e pisoteado, um dia Deus vai te colocar num palco para rir da cara de todos aqueles que não te ajudaram. Esse versículo não é para você, me desculpe, tem nada a ver com isso. Aliás, você que alimenta esse tipo de sonho, talvez seja ainda mais humilhado na sua vida, porque Deus resiste aos soberbos. Mas esse versículo é para você, não os humilhados, mas os que se humilham, os que se reconhecem necessitados, impróprios, carentes, os que se baseiam toda a sua esperança, o seu auspício, a possibilidade de encontrar alguma coisa, quando vêm à casa de Deus, quando rogam algum tipo de interação com o divino, quando almejam transcender na sua alma, quando oram, quando buscam, quando chamam o nome de um Deus, seja ele qual for, não baseado no que fizeram, não tentando barganhar, esperando que a mísera obra social que você fez seja digna de alguma grande recompensa por Deus. Não. Mas se você vai baseado no que Ele fez, no que Ele faz, se humilhando, eu sei que eu não sou nada. Eu e a prostituta não somos diferentes. Eu e o bandido não somos muito diferentes. Talvez ele tenha coragem que eu não tive. Mas a verdade é que meu coração é tão podre quanto o dele. E se não for pela tua misericórdia, se não for por um encontro, o encontro do coração com a miséria, eu estou ridiculamente frito. Esse será exaltado. Esse que confia no poder de Deus. Não ache que os seus méritos são alguma coisa grande para Deus. É aquele exemplo que eu contei aqui uma vez, da menina de 3 anos, que espera o pai ansiosamente. O pai vai chegar em casa, ela corre para fazer um desenho. Ela desenha um negócio bem bonito assim. Aí o pai está chegando. Quando o pai chega, ela chega: papai, olha o que eu fiz aqui para você. Toma. Aí o pai: não. Meu Deus, isso devia estar no Louvre. É uma obra de arte. Eu nunca vi nada tão lindo. Aí a menina desconfia que o elogio está um pouquinho assim, mas assim: pai, o que tem escrito aí? Aí o pai olha e diz assim: minha filha, aqui está escrito que você não sabe escrever, mas que você fez tudo o que você podia para alegrar um pouco mais o coração do seu pai hoje. As nossas melhores obras, as nossas orações mais potentes, poderosas e fervorosas, os nossos maiores esforços em ajudar próximo, as nossas mais valiosas e vultosas esmolas, ofertas, o nosso melhor louvor chega perante um Deus perfeito, como um monte de rabisco. É por isso que Deus não espera de nós obras perfeitas, mas apenas um desejo sincero de quem se reconhece pequeno diante de um Pai gigante, de ver o coração dele um pouquinho mais alegre. Essa é a única espiritualidade que faz sentido. Eu encerro mencionando o apóstolo João, São João. Quando ele, no capítulo 21, verso 7, ele repete uma expressão que ele usa acerca de si mesmo, várias vezes. Ele fala: o homem, o discípulo a quem Jesus amava. Estava lá o discípulo a quem Jesus amava. Alguém sabe quem era o discípulo a quem Jesus amava? Quem? Olha o bonitão. Estava lá o discípulo a quem Jesus amava, também conhecido como eu. O eu. E a gente lê isso como uma expressão de arrogância. Como é o que se acha, né, velho? Mas veja quem era João. João é o único discípulo, um dos únicos discípulos, que presencia todos os milagres de Jesus, os milagres públicos. Estava lá, quando não tinha quase ninguém, tinha pelo menos Pedro, João e Tiago. É o discípulo que na mesa da última ceia,
aproxima sua cabeça e coloca no peito de Jesus, o único que tem essa coragem. É o discípulo escolhido por Jesus para cuidar da sua mãe. Meu irmão, o cara cuida de Maria, só, quando Jesus morre. Só. É o único discípulo que não foge na hora da crucifixão. Jesus está lá pregado na cruz, o único que ele avista é João. Os outros todos fugiram. Vocês sabem que na tradição da história da igreja, todos os apóstolos morrem de forma brutal. Todos são martirizados. André morre crucificado em X. Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. João morre de velhice, jogando dominó na Piedade. Só João não toma uma degolada, não é enforcado, não queimaram, nada. João morre de velho. Ai, que viagem. João, ó, Paulo conta na carta aos Coríntios, ele diz assim: eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora dele, que foi até o terceiro céu. Ele está falando dele. Isso é uma retórica grega chamada o argumento do louco, quando você quer se elogiar, mas você fala numa terceira pessoa. Foi um outro cara aí, não posso dizer quem é, porque a modéstia não me deixa, que foi até o terceiro céu. Só que ele diz assim: quando eu fui lá, quando esse homem foi lá, na verdade, um amigo foi lá, ele viu coisas que não são lícitas de serem contadas, coisas inefáveis, coisas que foram proibidas a ele de dizer. Paulo foi até o céu, chegou lá, os anjos olharam para ele e fez: calado, não grita, fala nada, não pode contar. Sabe outra pessoa que foi até o céu? João. Quando João chegou lá no céu, sabe o que o anjo falou para ele? Escreva tudo, conte tudo que você viu. É a carta, é o livro do Apocalipse, é a experiência de João, transcendental, indo até o céu, e vê muito mais do que Paulo, e ele pode contar. Gente, se tem alguém na Bíblia que pode bater no peito e falar o que fez, é João. Muitos de nós, se fossem João, diriam: aquele discípulo que cuidou da mãe de Jesus, aquele discípulo que viu o terceiro céu e que pôde contar para todo mundo, o escritor de Apocalipse. Quem sou eu? O homem que encostou a cabeça no peito de Jesus, o homem que viu todos os milagres, o homem que estava na patotinha VIP de Jesus, no petit comité, na pesca maravilhosa, no Monte da Transfiguração. O homem viu tudo. O homem que morreu de osteoporose, o último dos moicanos, o último que ficou. Ele podia dizer tanta coisa que ele fez, mas quando ele quer falar dele, ele não fala nada do que ele fez. Ele só fala o que Jesus fez por ele. Quem sou eu? Não importa. Eu sou aquele a quem ele amou. Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você quando chega no templo? O diferentão ou só um igual? Dependente da graça? Ou só mais um que ele amou? Ou só mais um que depende do que ele faz? Eu vou lhe dizer: a nossa salvação não se baseia no que fazemos, mas naquilo que ele faz por nós. O favor de Cristo, o amor de Cristo, não é dado porque somos bons, mas porque ele é bom. E só isso faz sentido. Esse é o Evangelho de Cristo. O resto é fábula. O homem mais diferente que já pisou na terra passou toda a vida se esforçando para ser igual. E você? Quem você quer ser? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Eu queria que você concentrasse seu esforço agora só numa coisa: em ser amado. Saiba que você é amado. Ninguém pode impressionar Deus. Não tem nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais.
Não tem nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Óbvio, os seus erros geram consequências. E você sim, colhe consequências erradas de escolhas erradas. E nenhum pai quer ver o filho fazendo escolhas erradas. Mas isso não tem a ver com amor. Se meu filho não estudar para a prova e tirar nota baixa, sim, 2 semanas sem FIFA. Óbvio, é um castigo. Mas nem de perto ele vai passar 2 semanas sem amor. 2 semanas sem pai. Isso não existe. E veja, eu sou um pai ruim. A Bíblia diz que eu sou um pai ruim. Agora imagina o seu Pai Celestial, com o amor que Ele tem. Você acha que você é capaz de modular o amor dele? Não dá. Onde você quer estar? Qual tipo de espiritualidade você quer viver? A do eu faço? A do eu não faço? Onde é que está a tua régua? Onde é que está a métrica daquilo? Porque às vezes a gente diz, eu não tenho condição de orar hoje. Normalmente é por quê? Porque eu fiz coisas que me descredenciam a falar com Deus. É por isso que nós não oramos em nosso nome. Nós repetimos sempre uma palavrinha no final de toda oração, que nós oramos em nome de Jesus. Eu me baseio no que Ele fez. Claro, o que Ele fez me emula, me estimula, me empenha, me inspira a fazer escolhas certas. Sabendo que Ele fez tudo, me dá vontade de imitá-lo. Me dá vontade de segui-lo. Se você quer seguir, saiba, isso não vai te fazer diferente. Não vai te fazer o diferentão. Consequentemente, seguir a Jesus não deve ser sinônimo de se excluir das suas amizades, de nunca mais falar com quem não é crente, de virar as costas para pessoas que têm orientações sexuais que você não aprova, de virar as costas para quem vota no partido que você não gosta, de virar as costas para quem faz aquilo que você não gosta, de virar as costas para quem tem outra religiosidade, de virar as costas para quem adora outro Deus. A pessoa que você quer imitar nunca fez isso. Pelo contrário, ele foi confundido e julgado porque comia com pecadores e se assentava com não merecedores. Mas não está escrito no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se desvia no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores? Está? É por isso que quando Jesus sentava na roda, ela deixava de ser de escarnecedor. Ele sentava e a roda virava uma roda de abençoadores. Ele influenciava. Ele andava em meio à lama, sem sujar as vestes. Ele se misturava com o pecador, sem ser contaminado pelo pecado. Até Jesus, quem tocasse numa mulher, num leproso, pegava a lepra. A partir de Jesus, ele toca no leproso e é o leproso que pega a cura. Ele transmite graça. É essa vocação que Cristo nos deu. Contaminar o mundo com graça, se envolvendo, se vendo como igual, igualmente carente e dependente da graça e da misericórdia de Cristo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, quando conhece a Cristo, ele que se orgulhava de ser diferente e de perseguir aqueles que não eram como ele, de matar, de consentir várias mortes, se orgulhava disso. Paulo, que aliás era fariseu, persegue e aí tem um encontro com Cristo, imediatamente arremessado ao chão, andando com Cristo, se descobre apóstolo, chamado por Cristo para anunciar as suas verdades. E aí vai caminhando com Cristo e percebe, rapaz, dos apóstolos eu sou o menor, sou o menor dos apóstolos. Aí ele caminha mais um pouco com Cristo, aí mais experiente, ele diz: que dos apóstolos eu sou o mínimo dos santos, o menor de todos os crentes, de todos os cristãos, eu sou o mais ruinzinho. Mas aí ele caminha mais um pouco com Cristo, amadurece mais, e no final da sua vida ele diz: eu, Paulo, o pior de todos os pecadores. Quanto mais a gente caminha com Cristo, mais a gente é devolvido à realidade e percebe o quanto a gente é carente da misericórdia dele. Só há encontro na casa de Deus quando a gente reconhece a nossa miséria. Só um volta justificado. O que vai e se vale da sua justiça própria, ele volta para casa do mesmo jeito. Ele foi de um jeito e voltou do mesmo jeito. O que vai vazio, o que vai confiando não no que trouxe, mas no que pode receber de Cristo, esse é o único que volta para casa com a mão cheia de justiça, com a mão cheia de graça, com a mão cheia de presentes espirituais, volta com o seu coração pleno. Para esse o culto valeu a pena. Para esse valeu a pena ir para o culto, valeu a pena ir para a igreja. Para esse valeu a pena porque ele se encontrou com alguém que fez ele voltar diferente de como entrou. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, que seja uma noite de encontros, que o teu coração encontre com a necessidade dos filhos, de nós filhos que viemos à tua casa nessa noite. Que os teus olhos cheios de amor e de misericórdia contrastem com os nossos, cheios de juízo e preconceito. Que os nossos olhos excludentes sejam transformados nessa noite. Que a nossa autojustiça seja quebrantada diante do teu altar. Que a gente possa agora sim equiparar a personalidade arrogante e altiva que nós temos baseados em nossos méritos com aquele que tem todo o mérito, para que a gente finalmente entenda o nosso tamanho. Só dá para entender o quão pequenos somos quando nos deparamos com o tamanho da tua grandeza, sabendo que o Senhor é santo,
eu me reconheço falho. Sabendo que o Senhor é perfeito, eu me reconheço pecador. Sabendo que o Senhor é grande, eu me reconheço pequeno. Sabendo que o Senhor é fonte de toda cura, eu me reconheço doente. Carente do teu amor, nós buscamos esse encontro. O encontro que regenera, que muda mente, coração e alma. Que haja esse encontro, para que nós possamos nos perceber iguais ao mais miserável dos pecadores. Assim, igualmente, irremediavelmente, irrevogavelmente, carentes do teu favor e dependentes daquilo que Deus faz, porque de mim eu não posso fazer nada. Assim nós oramos e no teu nome dizemos que o perfeito amor de Deus o Pai, que a graça redentiva de Cristo o Filho, que a doce, santa e eterna comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles, os iguais, os pobres, os carentes, miseráveis e excluídos, os que batem no peito e pedem misericórdia, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te dê um bom retorno e um excelente feriado, na paz do Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,